Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o terceiro vídeo da nossa pequena série sobre planejar ou não planejar antes de escrever, e eu vou dar continuidade ao assunto hoje falando como funciona para mim a escrita com planejamento. É legal começar esse assunto já falando que eu escrevo de improviso ou com planejamento em contextos diferentes, em situações diferentes. Quando eu quero me divertir, quando eu quero me exercitar ou nas horas vagas, eu escrevo de improviso. Para mim é mais divertido, como eu já falei no outro vídeo. Então eu não tenho pressão, não tenho pretensão nenhuma daquela história se tornar um negócio excelente, eu não tenho prazo para cumprir. Então, para mim, a escrita de improviso fica relegada a essas condições. Agora, se eu quero apresentar um trabalho para uma editora, se eu tenho um evento interessante que eu gostaria de participar com um trabalho novo, ou eu quero entrar para uma coletânea de contos, situações nesse sentido, eu prefiro trabalhar planejando. Por quê? Aí tem dois motivos, né? O primeiro é que eu não posso bancar um imprevisto que aconteça, eu não posso lidar com uma situação onde a história pare no meio do caminho, onde aconteça um bloqueio criativo, onde eu perceba que no meio do caminho que a história não está tão boa quanto eu gostaria, não está rendendo tanto quanto eu gostaria. Então eu preciso minimizar a possibilidade disso acontecer. E é interessante para quem não escreve, que imagina que o escritor meio que trabalha por vontade própria, obedecendo as próprias inspirações, as vontades, e quando a gente trabalha profissionalmente não é bem assim. Por exemplo, se eu quero lançar um livro na Bienal agora, em setembro, eu preciso apresentar ele para a editora na virada do ano, ou no máximo no comecinho do ano, ali, janeiro, fevereiro. Por quê? Porque vai ter uma cadeia de outras pessoas que vão trabalhar ali nesse material que eu entreguei para a editora, aprontando o livro para poder ele chegar à mão do leitor, na mão do leitor. Então, se eu atraso a minha parte porque eu tive um bloqueio criativo, eu perdi a vontade de trabalhar, eu vou atrasar a pessoa que vai fazer a revisão. E aí, se a pessoa da revisão atrasar o trabalho dela, vai atrasar o cara que vai fazer a diagramação e a divulgação e assim por diante. E aí, no final das contas, quando chegar a Bienal, eu não vou ter o livro pronto para lançar. Então, trabalhar com planejamento diminui a possibilidade que isso aconteça. Eu já vou ter mais ou menos ali uma certeza, já vou ter gasto um tempo antes pensando e resolvendo problemas antes que ele apareça no meio da história. Então, esse é um motivo. O segundo, eu escrevo com a Flávia, minha esposa, eu falo sempre aqui nos vídeos, e o trabalho em parceria pra gente pelo menos, fica impossível se a gente não tiver feito um planejamento sólido antes. Primeiro porque ela pode trabalhar numa parte no final do livro e eu, enquanto isso, eu estou trabalhando na apresentação, porque a gente já tem uma listagem de tudo que vai acontecer. Então, um pode colocar um elemento lá no final e falar, olha, coloquei um negócio ali, você ajusta a história nesse ponto. A gente tem um diálogo muito melhor porque nós dois estamos ali vendo a mesma coisa, né? Experimentando as mesmas coisas ao longo da história. Se a gente não faz isso, se a gente não trabalha com planejamento em comum, com uma comunicação sólida do que cada um quer para a história, fica parecendo aqueles trabalhos de grupo de escola, que as pessoas dividem as partes, vai cada um para sua casa trabalhar e no dia da apresentação, quando junta, vira um Frankenstein, né? Um negócio sem pé nem cabeça. E acaba que se a gente fizer isso, a partir de uma mesma ideia e cada um for trabalhar do seu jeito, no final eu posso estar escrevendo uma comédia a partir dessa ideia e ela uma história de terror. Então não funciona. A gente precisa realmente sentar e planejar e ter uma lista de tudo que vai acontecer na história antes de começar efetivamente a trabalhar. Vou falar então aqui como é que funciona pra gente de uma maneira muito superficial o nosso método, uma coisa que a gente foi descobrindo e ajustando com o passar do tempo e que funciona hoje em dia pra gente. Mais tarde eu posso fazer alguns vídeos aprofundando cada um desses assuntos, esses aspectos do planejamento. Eu acho interessante, quando eu descobri algumas coisas dessas, conversando com outros autores ou pesquisando, eu achei que melhorou muito a qualidade do meu trabalho, então nunca é demais detalhar e aprofundar. De repente um ponto ali que eu falo em uma determinada etapa do meu trabalho pode ajudar alguém que está desenvolvendo ainda o próprio método, então por que não, né? Mais pra frente eu posso falar separadamente de cada uma dessas coisas. Para mim e para a Flávia, a gente sempre começa a trabalhar a partir de uma ideia inicial, né? Aquele si, aquela fagulha inicial. Então, de repente a gente vê alguma coisa, ouve alguma coisa e pensa, poxa, isso daria uma história. A partir dali a gente começa a conversar sobre aquilo e pensar realmente daria uma história, de fato, aquilo poderia render um livro ou um conto, vai discutindo a partir daí. Eventualmente a gente chega na premissa, que não chega a ser uma sinopse. A premissa é a frase inicial da sinopse, por assim dizer. É onde a gente estabelece o personagem principal e o problema que ele vai enfrentar. E em cima disso a gente começa a fazer a pesquisa. E a gente pesquisa basicamente em 3 campos.
personagens, desenvolvimento dos personagens, aparência, características, medos, vontades, o que gosta, o que não gosta. A lista aí é infinita. A gente chega a fazer esboços dos personagens e tal. Então, a gente é cercar mesmo os personagens de detalhes como se fossem pessoas reais. O segundo ponto é a ambientação, em que lugar que se passa a história, o que aquele lugar tem de especial. Eu não gosto de começar assim, se passa numa cidade que é igual a todas as outras. Não, mesmo que se passa num período contemporâneo, que seja um ambiente urbano comum a gente, tem que ter ali alguma particularidade, alguma coisa que vai diferenciar aquela cidade, aquela rua, aquele bairro de todas as outras que existem. O leitor, quando ele vai começar uma história, ele quer mergulhar num lugar especial, ele quer estar num lugar especial. Mesmo que não seja um livro de fantasia. Então, aquele detalhezinho, uma casa diferente que tenha naquele lugar, alguma coisa que existe ali que destaca aquele lugar dos outros. Então, trabalhar as características do ambiente, pesquisar coisas interessantes que tem pelo mundo, fazer combinações, isso ajuda principalmente na hora de fazer a descrição. Né? Na hora que a gente vai descrever os cenários e localizar os personagens do cenário, isso ajuda bastante. E a terceira coisa que a gente aprofunda bastante, que era um negócio que eu não ligava muito quando eu era novo, e eu estou passando a me importar cada vez mais com isso conforme eu envelheço, é o tema da história. Sobre o que é aquilo de fato. Não é sobre o carinha que vai fazer compras e é atropelado. Não. O tema é alguma coisa com que o leitor vai se identificar quase num nível inconsciente. É algum assunto recorrente, uma coisa que você vai levar durante a história. É uma história sobre amor, sobre laços, sobre aprendizado, sobre aprender com as mudanças, é sobre aprender a perdoar. Eu posso ficar aqui o resto da vida. O fato é que esses personagens, esse cenário, eles escondem alguma coisa. Eles têm um tesouro ali que o escritor, pelo menos eu hoje em dia penso assim, que ele precisa fazer isso aparecer ao longo da história. Muitos autores, principalmente os que trabalham de improviso, eles gostam de descobrir esse tema no final, no segundo tratamento. Eles olham o texto e vão ali cortando o que for dissonante do tema e vão juntando certas características até formar, essa história é sobre luta de classes, né, e por aí vai. Eu já gosto de começar a história com esse tema porque isso pode me ajudar a trabalhar as cenas nessa direção, justamente para evitar muitas pontas soltas e muitos galhos que eu preciso podar no segundo tratamento. E aí, tendo personagens bem definidos, um ambiente especial, uma ambientação interessante para a história e um tema bem desenvolvido, é a hora de sentar para fazer o outline. E aí as conversas são infinitas. Geralmente a gente passa tardes e noites, eu e a Flávia, em algum café e tal, algum lugar, sempre pensando ali na estrutura da história, nos elementos essenciais para a história acontecer. E muitas vezes a gente começa dos melhores momentos, como se fosse um trailer de um filme. Então a gente pensa na apresentação, depois em o que poderia causar a virada da história, depois no momento da crise, assim por diante, né? Abreviando a história e depois a gente só preenche as lacunas. Mas o importante é ter essas cenas listadas, tudo que acontece de uma cena para outra, as transições, antes de começar a escrever. Eu aconselho, e isso a gente foi descobrir depois que já tinha começado a trabalhar, a fazer esse outline em algum lugar flexível, que possibilite mudanças, acréscimos e tudo mais. A gente fazia isso num caderno inicialmente, mas aí a gente percebeu que se tiver na metade do outline e quiser acrescentar uma cena no início, tem que fazer uma rasura e vai ficando mais difícil de compreender aquilo que está sendo feito. Então o outline ele tem que ser limpo, fácil de visualizar e flexível. Muitos autores trabalham com fichinhas, eles colam, tem até em filmes isso, que colam no muro, numa parede, várias fichinhas com a descrição das cenas. Outros trabalham virtualmente, como a gente faz hoje em dia, a gente usa o Trello, então faz ali os cartõezinhos e vai listando as cenas, porque inevitavelmente ao longo do planejamento você vai querer adicionar uma cena entre uma e outra, vai querer cortar uma cena em duas, vai pegar toda uma sequência e passar para o início do livro, então não fica muito bom se você fizer uma lista no lugar fixo e tiver que ficar apagando ou rasurando, no final das contas o planejamento não vai ajudar tanto. Enfim, com esse outline pronto, a gente mantém ele acessível, para mim e para a Flávia, obviamente, a gente escreve separadamente em horários diferentes, em lugares diferentes, e cada um costuma começar com as cenas que tem mais afinidade, ou que já tem mais claras na cabeça. Então, de repente, ela olha uma coisa ali no segundo ato e fala, não, eu tenho uma ideia de como é esse lugar, ou de como esse personagem vai reagir, eu vou começar por aí. Então é muito como a gente trabalha. De forma geral, ela gosta de desenvolver mais os personagens e as interações entre eles e o interior de cada personagem, e eu já me ligo mais na ambientação da história e em alguns detalhes da trama. E é esse o critério que cada um costuma usar para escolher as cenas que vai escrever. Então é isso. De uma maneira bem superficial, bem básica, assim, eu falei do nosso processo de planejamento. Essa etapa costuma levar bastante tempo, do momento que a gente tem a ideia inicial até a gente declarar que é hora de começar a escrever, passam-se ali 1 mês, 2, 3 meses.
Então, boa parte do nosso processo de escrita de uma história nova é dedicado ao planejamento, e eu posso, inclusive, no final dessa sequência, mostrar o nosso Trello. O Trello da nossa última história, do nosso último livro, é mais como um exemplo mesmo, vai ficar mais fácil de entender o que eu falei aqui. A gente continua nossa conversa na semana que vem, agora falando sobre as vantagens e desvantagens da escrita com planejamento e falando também de algumas dicas, alguns macetes, alguns truques que a gente usa que facilitam o nosso processo. Enquanto isso, se você ainda não conhece, aqui do lado tem um link para a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, e aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!